Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h41, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Olha, para cientista político, eu imagino que esse momento pelo qual a gente está passando é ali a cereja do bolo, né? É a atração principal de toda a história. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, e a reta final das campanhas para o primeiro turno das eleições, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Sônia, Cláudio. Tudo bom, Schiller? Tudo bem. Olha, tem toda a razão, Thaís, né? É um momento muito, eu diria assim, é um momento bonito da democracia, mas é um momento tenso do país, né? Cada eleição tem a sua história, né? Qual é a história dessas eleições, né? Primeiro, a gente tem uma situação que não é propriamente inédita, não é? O grande debate da última semana acabou concentrado no tema do voto útil, né? A gente discutiu um monte de coisa, né, Thaís, nessa eleição. A gente discutiu urnas eletrônicas, a gente discutiu democracia, a gente discutiu corrupção, mas na última semana, a lógica do jogo leva ao debate do voto útil. Ontem a gente teve aquela atitude do Ciro Gomes, na minha visão, perfeitamente lógica. Quando começou a campanha Lula para buscar o voto útil, e também é uma campanha lógica, eu já aqui de cara diria assim, a ideia própria colocada pelo Ciro Gomes de que não é democrático, cá entre nós, faz parte do jogo eleitoral, você pediu voto útil. Voto útil é uma decisão racional do eleitor, não é? Dependendo, evidentemente, de tudo, quer dizer, dependendo da avaliação de cada um, mas vamos lá. Se você tem um candidato que não é propriamente o seu candidato, mas que está perto, e ele é muito mais eficiente, porque ele tem a chance de liquidar uma eleição logo, faz sentido. A campanha Lula identificou isso. Só para pegar um dado para o nosso ouvinte, a Data Poder, por exemplo, identificou o seguinte, se você pegar Simone Tebet, Ciro Gomes, Bolsonaro e Lula, os quatro que estão na frente, tá? Você vai ver o seguinte, o Lula e o Bolsonaro têm uma decisão de voto em torno de 90%. 90%, estou arredondando aqui, porque varia um pouquinho de pesquisa para pesquisa. Mas é isso, é 92, 91, 88. Se você vai para Simone Tebet, você vai a 60 e alguma coisa. Se você vai para o Ciro Gomes, é 50 e alguma, em torno de 50%. Então você tem, arredondando aqui, entre 40% e 50% dos potenciais eleitores do Ciro Gomes, identificado em pesquisa, podem ou aceitam a hipótese de mudar de voto, tá? Como está no campo do Lula, é óbvio que tem um apelo aí, tem um apelo lógico. E também é lógico que o Ciro Gomes reaja, e ele fez bem. Então ele vai na segunda de manhã, faz aquele statement lá, com muita firmeza, como é o estilo dele, dizendo, não vou sair, e aí ele estanca a sangria, ou ele tenta estancar a sangria. É muito difícil. A gente disse, desde o início dessa campanha, a polarização se retroalimenta. Na reta final, isso fica ensurdecedor, quer dizer, fica quase irresistível. A gente fez ontem uma análise, por exemplo, de eleições passadas, 2018, para pegar mais próximo aqui, você tem, entre a pesquisa de véspera e o dia da eleição, Marina Silva, Geraldo Alckmin encolheram relativamente à pesquisa, praticamente metade da votação. Geraldo Alckmin entrou na reta final com 8%, terminou com 4%. Marina Silva entrou com 2, 3 ou até 4, terminou com 1 e alguma coisinha. Por quê? Porque a polarização, ela atrai, é como a lei da gravidade, né? Ela atrai os votos. Agora, vamos lá, atrai tanto para o Lula como para o Bolsonaro. A ideia de que todo voto útil vai para o Lula, entre nós, isso é retórica de campanha, né? É óbvio que vai muito desse voto para o Bolsonaro. Por exemplo, com a crítica duríssima que o Ciro Gomes vem fazendo ao Lula, obviamente ele identifica que tem um estoque de votos importante que não são lulistas, né? Que não gostam do PT, ou que são antipetistas, ou que por N razões. Então, também, obviamente, também tem voto minoritário, relativamente minoritário. A pesquisa mostra 2/3, 1/3, arredondando aqui. Mas tem voto que vai para o Lula, tem voto que vai para o Bolsonaro. Tá? Eu acho que isso acaba dificultando muito uma eventual adesão de Ciro Gomes num eventual segundo turno ao Lula. Acho que é outro dado. Se a gente teve aquela ida para Paris e uma declaração de voto meio mal-humorada do Ciro Gomes ao Fernando Haddad, eu acho muito difícil ter uma declaração de voto nesse momento, depois dessa crítica toda
ao Lula, né? Então tem muitas histórias nessa campanha. Tem a história, eu acho que uma das grandes histórias dessa campanha são as pesquisas, né? Nós vamos descobrir daqui a 5 dias o mistério das pesquisas. Ontem mesmo saíram 2 pesquisas. Só para fechar aqui o ponto, saiu uma com 10% de diferença, outra com 17%. Tá? Mas tem muito mais disparidade, nós vamos saber em 5 dias. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que esta campanha agora foi muito ditada pelas pesquisas, e a gente sabe que elas não são inteiramente confiáveis, nenhuma delas, né? Todos os institutos, os mais citados, os mais acreditados, tipo Datafolha, né, erram muito a cada eleição, né? E apesar disso, a gente continua atribuindo a essas pesquisas uma importância transcendental, vira o centro dos debates, do noticiário, né, das análises, etc. E a gente sabe que, olha, é preciso ter uma certa cautela com relação a pesquisas, né? O que elas não, assim, as pesquisas quando indicam que tem alguém liderando é porque isso é fato. O problema é daí para baixo, né? O problema é os números atribuídos a esse personagem e também aos seus adversários. A gente teve também esta campanha marcada pelo protagonismo incomum do Poder Judiciário, né? Eu me lembro que há cerca de 6, 8 meses atrás, uma fonte do Palácio, um ministro do governo me disse que, olha, aqui no Palácio não é o Lula, para nós, o principal adversário com o qual a gente se preocupa. O principal adversário é o Supremo, junto com o Tribunal Superior Eleitoral. E olha, ele estava certo, né? De lá para cá, todas as decisões envolvendo Bolsonaro são contrárias a Bolsonaro, né? Inclusive enveredando pelo campo da supressão de direitos elementares, né? A supressão, inclusive, do direito à informação, à liberdade de expressão, a tantas coisas que a gente tem assistido desde então. Ontem mesmo o jornal O Estado de São Paulo publicou uma longa matéria sobre isso, né? Exatamente discutindo com muito cuidado, né? É próprio, em razão do posicionamento político do jornal, com muito cuidado, pisando em ovos, mas dizendo claramente, né, que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está extrapolando das suas atribuições. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, começar a discutir os aspectos mais políticos, né, da campanha em si, porque assim, eu não consigo atribuir credibilidade a nenhuma das pesquisas. Eu acho que elas erram muito, ou porque são ruins, ou porque erraram na amostragem, ou porque manipularam, ou porque não fizeram e chutaram. Enfim, não sei o que aconteceu, mas o fato é que elas erram, né? E, portanto, não posso dar muita credibilidade. Você não acha, Sheila, que a gente poderia discutir mais sobre, por exemplo, o papel político, quase partidário, da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal nessa campanha? Olha, Cláudio, dois pontos aí. Primeiro sobre esse último, né? Ontem saiu essa matéria no New York Times, né? O New York Times que tem esse viés, como tu bem colocaste, mas é um jornal historicamente identificado com o Partido Democrata, né? Mas vamos lá. Ontem ele muito cauteloso, né? Mas foi uma matéria muito forte. Ela diz, olha, será que a Suprema Corte no Brasil não está exagerando, não passou da linha, não está ela mesma criando um problema para a democracia, né? Em nome da defesa da democracia, acaba se criando um problema para a democracia, até porque democracia é um tema muito vago, né? Se eu para defender a democracia, acabo afetando direitos individuais básicos, eu que estou criando um problema para a democracia, tá? Então, vamos lá, quando você tem apoiadores importantes do presidente Bolsonaro que estão banidos de redes sociais, acho que um caso que pouca gente fala, eu acho incrível, Thaís, Sônia, Cláudio, como se fala pouco de um caso que, na minha impressão, é escandaloso, que é o banimento do empresário Luciano Hang das redes sociais. A pergunta que o bom jornalismo brasileiro precisa fazer é por que Luciano Hang, um grande empresário brasileiro, que é um grande influenciador digital e que é um apoiador do presidente Bolsonaro, está banido das redes sociais. Então, durante a campanha eleitoral, ele não pode se manifestar. Por quê? Qual é a razão? Qual é o crime que ele cometeu? É um crime abstrato? Ele participou do grupo? Teoricamente, ele está banido porque ele participava daquele grupo. Mas tinham 200 pessoas naquele grupo de WhatsApp. E, ao que me consta naquela matéria, não havia nenhuma frase do Luciano Hang em sentido nenhum, seja apoiando A ou B ou qualquer coisa. Quer dizer, então é uma situação grave para o Estado de Direito. E não importa que é uma pessoa.
A democracia, as liberdades, o Estado de Direito diz respeito a cada cidadão. Se os direitos de um cidadão são ameaçados ou são infringidos, etc., é a democracia. Todos os direitos de todo mundo, digamos, estão ameaçados também. Tá? Então, são afetados. Então, esse é um problema. Decisões da Justiça Eleitoral, recentemente, o presidente não pode fazer lives do Palácio da Alvorada. Por que o presidente mora no Palácio da Alvorada? Então, ele montar um estúdio para fazer transmissões dali, até uma questão de segurança da presidência, quer dizer. Então, me parece, quer dizer, aí você entra numa linha de subjetividade, quer dizer, qual é a razoabilidade, o princípio de razoabilidade disso? Então, ele tem que sair do palácio para ir num estúdio para fazer a gravação, que seria um grande benefício. Bom, ele mora lá, é o presidente da República, né? Bom, a gente já comentou aqui a proibição do comício, de mostrar as imagens do comício 7 de setembro, né, o comício, não estou falando dos atos oficiais, eu aqui elogiei a decisão quando ela se dizia respeito aos atos oficiais, mas quando passa a proibição do comício, perde inteiramente a razoabilidade. Eu não consigo entender a lógica disso. Qual é o problema disso, Cláudio, na minha opinião, Thaís e Sônia? É que isso vai criando uma justificativa para depois dizer que a eleição não foi bem limpa, que a eleição não foi bem imparcial, que teve problema. Isso é ruim para a democracia. Se a justiça eleitoral não se mantém estritamente imparcial, estritamente técnica, e toma esse tipo de atitude, você cria um problema. Aí cria um problema para a democracia, porque cria um problema para a regra do jogo. Né? Sobre as pesquisas, para uma frase só, tem metodologias muito diferentes. Só a pesquisa IPEC, por exemplo, ela tende a colocar um peso muito grande para o eleitor na amostragem de até 2 salários mínimos. Então, como esse eleitor tem um peso muito grande e apoia o Lula tem quase o dobro, aliás, tem o dobro que o Bolsonaro nesse segmento, você tem um resultado de 17 pontos de diferença. Até é bom anotar, né? 17 pontos de diferença praticamente na véspera da eleição. Vamos ver o que acontece na urna lá no domingo. Domingo à noite a gente vai saber. Com certeza. E você vai estar aqui com a gente, viu? Fala, Cláudio. Não, é só rapidamente essa questão do IPEC, por exemplo. A gente lê, ouve e vê, enfim, os detalhes, né? Porque o diabo mora nos detalhes, né? Como costuma lembrar aqui o Schiller. Mas assim, eu não consigo olhar seriamente, sabe? Ou considerar minimamente séria uma pesquisa desse tal do IPEC. Esse IPEC era o Ibope. Eles erraram tanto, foram tão desmoralizados pelos erros, que mudaram de nome. Não dá, não sabe, não tem como levar isso a sério, né? É impressionante. E Schiller, só para dar uma contribuição a sobre essa questão da decisão de proibir o Bolsonaro de fazer live do lugar onde ele mora, né? Que é o endereço particular dele, digamos assim, né? Na reeleição da Dilma houve uma decisão semelhante, ou um questionamento semelhante, que foi apresentado pelo Aécio Neves na ocasião, contra o fato de que a Dilma, então presidente da República, fazia do Palácio, da Biblioteca do Palácio da Alvorada, exatamente como fazia o Bolsonaro nas lives, o que na época se chamava era uma ferramenta chamada Face to Face. Não sei se vocês se lembram, do Facebook, que era uma ferramenta do Facebook. E o que é que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu naquela ocasião? Decidiu que a presidente da República tinha o direito de fazer aquilo da casa onde ela mora. Ainda que fosse prédio público, ainda que fosse um próprio público, era a residência particular da presidente da República e, portanto, ela estava autorizada a continuar a se comunicar diretamente com os eleitores com a live da época, que era exatamente esse face-to-face. Aí, quando chega no Bolsonaro, ele é proibido. Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sempre analisando a questão política, né? O Schiller, rapidinho aí, que a gente está estourando o tempo já, eu queria te ouvir sobre voto das mulheres e a dificuldade que o Bolsonaro tem para crescer nesse segmento, né? É o que indicam os levantamentos, a nossa percepção. Ele tentou, de alguma forma, trazer a primeira-dama, né, para a campanha, mas, por enquanto, isso não aparece nos levantamentos. Há uma dificuldade natural nisso? Essa é uma pedra no sapato que o presidente carrega nessa tentativa de reeleição, Schiller? Olha, um belo tema, vai dar muita tese de mestrado, doutorado, de antropologia política, isso, Pedro, porque, vamos lá, os políticos, os candidatos, eles vão construindo narrativas. A gente falou desde o início da campanha, a campanha são narrativas, só que as narrativas são construídas durante muito tempo, não é? Então, quer dizer,
Aí, a minha impressão, tem algumas questões, assim, tem uma questão estética, não é? E a questão estética hoje, na chamada guerra cultural, a questão cultural, ela é muito importante na democracia, né? Nas decisões das pessoas. Então, Bolsonaro, historicamente, esteve vinculado, ele se vinculou a uma imagem, né? Ele é um militar, ele gosta da piada de caserna, quer dizer, ele fala de um jeito que acabou se criando um estereótipo em torno da figura dele, não é? Quando ele fala aquela coisa do imbrochável, ele usa brincadeiras que muita gente considera de mau gosto. Eu tento ser o mais neutro possível nisso, né? Porque o gosto humano, quer dizer, as preferências estéticas variam. A sociedade é diversa, então alguém gosta da piada, alguém não gosta da piada. Mas todo o estereótipo, toda a estética dele é vinculada a um tipo, digamos assim, um tipo de posicionamento que acaba afastando boa parte, ou muita gente no segmento feminino, né? Então, quer dizer, isso vai dar muito pano para manga para avaliações em torno disso, né? O Bolsonaro ele tem um problema basicamente com 3 segmentos. Ele tem um problema com os muito jovens, mais jovens até 24 anos, 16 a 24 anos. Ele tem um problema com o eleitor de menor renda, de até 2 salários mínimos, especialmente no Nordeste. Então esse é um problema. E com as mulheres, né? E alguém poderia pensar assim, não, mas isso está vinculado a políticas públicas, né? É tentador dizer isso, mas cá entre nós, quem é que faz medição de política pública? Não tem, aliás, esse debate todo, a Thaís tem observado isso, não tem discussão de política pública, não estamos discutindo nada de política pública. Então ninguém está fazendo comparação objetiva de políticas públicas para mulheres, do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, etc., né? O que tem são estereótipos, são aspectos culturais. E na democracia contemporânea, a gente vem dizendo isso há muito tempo, o aspecto cultural, o aspecto estético tomou conta, não é? Ele pesa, digamos assim, nas escolhas das pessoas, pesa no debate público. Então quando o Bolsonaro, cá entre nós, aí o Bolsonaro cava o seu próprio buraco, né? Porque quando ele vai no debate da Band, né, e a jornalista, não importa que é uma jornalista posicionada desse ou daquele jeito, né? Ele faz aquela réplica, né, dura, quer dizer, até mal educada em relação à jornalista, independente do posicionamento da jornalista, ele acaba alimentando mais esse estereótipo. Quando ele vai no comício do 7 de setembro, junta 1 milhão de pessoas na frente e diz aquela frase, na minha opinião, de péssimo gosto, acaba alimentando esse estereótipo. Então, a minha impressão é que o Bolsonaro nunca teve problema nem medo de alimentar o próprio estereótipo, assim, criar esta imagem, criar esta figura, mas está pagando agora um preço, na minha visão, bastante alto. Fernando Schiller, cientista político, volta aqui ao longo dessa semana no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, é claro, estará conosco também na grande cobertura do domingo. Obrigada, viu, Schiller? Bom trabalho para a gente, até lá. Até lá, grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.